Para que algo novo aconteça, você deve desaprender quem você pensa que é. Você não encontrou este vídeo por acaso. Na verdade, existe uma mecânica sutil no universo que dita que a informação e a consciência sempre se encontram no ponto exato de maturação. Este vídeo encontrou você porque a frequência da sua busca atual entrou em ressonância com a frequência desta resposta. Antes de decidir o que fazer com o que vai ouvir, peço que silencie por um instante o julgamento racional. O que você tem sentido ultimamente? Aquela sensação de que a realidade é mais fluida do que parece, de que existem versões de você que quase aconteceram, ou perguntas que surgem do nada sobre o sentido de suas escolhas, não é coincidência. É o campo informacional entregando dados para uma consciência que finalmente está pronta para processá-los. Nem antes, nem depois. No momento exato. Você está aqui porque uma parte profunda do seu ser já compreendeu uma verdade fundamental. A vida que você está vivendo agora é apenas uma camada, uma frequência específica sintonizada em um rádio que possui infinitas estações tocando simultaneamente. Hoje, não vamos falar disso como uma teoria reconfortante ou uma metáfora espiritual para curar arrependimentos. Vamos olhar para isso através da estrutura rigorosa da realidade descrita pela física quântica. Múltiplas realidades não são conceitos abstratos, elas são a implicação direta e inevitável do quadro matemático mais testado e comprovado da história humana. Elas estão sobrepostas agora, neste exato milissegundo, dentro da experiência que você chama de agora. Para entender como isso afeta você, precisamos voltar à base. Antes de qualquer observação, o campo quântico não possui um estado definido. Imagine um oceano de pura potencialidade onde nada é isso ou aquilo. Ele contém todos os estados possíveis simultaneamente. Cada posição que uma partícula poderia ocupar, cada direção de movimento, cada resultado de um evento, tudo está presente. Isso é o que chamamos de superposição. Na escala subatômica, a realidade é um é e não um ou. É a presença de todas as versões de um evento ocorrendo ao mesmo tempo em um estado de probabilidade pura. O mistério começa quando a observação acontece. Quando você olha, quando um instrumento mede, quando a consciência foca, algo dramático ocorre. Uma dessas infinitas possibilidades se torna o resultado concreto que você registra. A pergunta que dividiu os maiores gênios da física por um século é simples, mas avassaladora. Para onde vão as outras possibilidades que não foram escolhidas? A resposta que nos ensinaram na escola é que elas simplesmente desaparecem. Dizem que o ato de observar destrói todos os outros resultados, como se a realidade se estreitasse em um único galho e o resto da árvore fosse podado instantaneamente. Mas aqui está o segredo que raramente é dito fora dos círculos acadêmicos avançados. Esse desaparecimento nunca foi demonstrado. Não existe nenhuma equação na física quântica que mostre a destruição de uma possibilidade. A equação de Schrödinger, que governa como sistemas quânticos evoluem, é contínua e suave. Ela descreve todas as possibilidades continuando a evoluir, para sempre, sem nenhum termo matemático para a aniquilação do que não foi observado. Nós assumimos que as outras realidades sumiam apenas porque nossa experiência sensorial é limitada a perceber uma coisa de cada vez. Criamos uma explicação que combinava com nossa percepção de sobrevivência, e não com a matemática real. Mas, quando os físicos pararam de projetar seus preconceitos humanos sobre as equações e seguiram o cálculo até o fim, descobriram algo revolucionário. No momento da observação, as realidades não morrem. Elas se separam. Imagine que você está diante de uma escolha. No nível quântico, a realidade se ramifica. Existe a versão de você que seguiu o caminho A e a versão que seguiu o caminho B. Ambas continuam. Ambas são reais. Elas apenas param de interferir uma na outra. Cada uma passa a experimentar a si mesma como a única verdadeira, mas o campo, em sua totalidade, mantém ambas vivas. Isso é a honestidade máxima da física. Ela para de remover o que sempre esteve lá. O que a maioria das pessoas não percebe é que essa sobreposição não acontece em um lugar distante, em outro universo inacessível. O termo sobreposição é uma descrição física precisa de sistemas que, por ainda não terem se separado completamente, continuam a influenciar uns aos outros. As suas escolhas não são cortes secos, elas são processos. Existe um fenômeno chamado decoerência, que é a transição onde o quântico se torna clássico, onde o infinito se torna um. Mas a decoerência não é uma parede, é um gradiente.
É um processo gradual onde uma possibilidade se entrelaça tanto com o ambiente que as outras versões ficam difíceis de acessar, mas elas ainda estão vibrando no fundo da sua consciência. Na escala de uma partícula, isso é rápido. Na escala de uma vida humana, de uma decisão de carreira, de um relacionamento ou de uma mudança interna, o processo é muito mais lento do que imaginamos. As fronteiras entre as realidades que você está sobrepondo agora são mais macias do que seus sentidos sugerem. Aqueles momentos em que você se sente suspenso, sem saber para onde ir, não são fraquezas. São estados de superposição pura na escala da experiência vivida, onde o você futuro de várias versões diferentes ainda está lutando pela sua atenção. Se múltiplas realidades estão se sobrepondo agora, por que o mundo parece tão singular? Porque a vida se apresenta como uma linha reta, um fluxo coerente e sólido, em vez de um campo caótico de possibilidades competindo umas com as outras. A resposta não está na física lá fora, mas na biologia aqui dentro. O seu sistema nervoso foi esculpido por milênios de evolução para suprimir exatamente essa consciência. E isso não é uma falha de design, é um mecanismo de sobrevivência sofisticado. O filtro que cria a experiência de uma realidade única e estável é extraordinariamente eficiente. Imagine se, a cada segundo, você fosse capaz de sentir todas as versões de cada decisão que já tomou ou poderia tomar. O peso informacional seria insuportável. Navegar em uma vida coerente dentro de uma superposição total, mantendo a consciência comum do dia a dia, seria impossível. Para que você pudesse caçar, coletar, construir e se reproduzir, o seu cérebro aprendeu a tratar o primeiro plano como se fosse a totalidade da existência. Ele registra um único galho como real e empurra todo o resto da árvore para o ruído de fundo. Construímos uma experiência navegável do mundo filtrando o campo infinito que sustenta a nossa própria presença. No entanto, a física nos diz que informação não pode ser destruída. Aquilo que o seu sistema nervoso filtra não deixa de existir, ele permanece codificado nas correlações entre a sua consciência e o campo do qual ela emergiu. Essa informação excluída reside no que o seu cérebro aprendeu a tratar como estática, mas que, na verdade, é o sussurro constante das outras versões de você. Existem estados específicos que fazem esse ruído de fundo se tornar brevemente audível. Isso não é alucinação, nem confusão mental, é um registro mais amplo do que o campo está segurando naquele momento. A quietude profunda da meditação faz isso. A absorção criativa total, onde você perde a noção do tempo, faz isso. Os estados hipnagógicos, aqueles segundos mágicos logo antes de dormir ou logo após acordar, também relaxam o filtro. Até mesmo o luto, em sua estranha forma de romper com a linearidade da vida, abre uma fenda. O que todos esses estados compartilham é um afrouxamento temporário do compromisso do sistema nervoso em tratar apenas uma versão da história como a única verdadeira. Quando esse filtro relaxa, o campo se torna levemente mais transparente para si mesmo através de você. É aqui que a filosofia se transforma em algo que você pode reconhecer na sua própria pele. As outras ramificações da sua realidade, que surgiram em cada ponto de decisão da sua vida, não estão em outro lugar. Elas não pararam de existir quando você escolheu o caminho atual. Elas evoluíram a partir da mesma superposição original. E embora tenham se separado o suficiente para serem sentidas como outras, o campo continua sendo um só. A influência dessas realidades sobrepostas na sua experiência atual se manifesta de formas que a maioria das pessoas ignora por falta de um mapa mental. Sabe aquele puxão inexplicável em direção a algo que ainda não existe na sua vida de forma concreta? Não é apenas um querer. O desejo comum vem da falta, mas esse puxão vem do reconhecimento. É uma sensação de que algo já é real em um nível do campo que ainda não se manifestou na sua experiência sensorial. Isso é a sobreposição. É o galho onde essa versão da sua vida já está florescendo, pressionando contra a fronteira da realidade que você habita agora. Da mesma forma, a resistência inexplicável a caminhos que parecem logicamente perfeitos é o campo te mostrando, através da consciência de fundo, que aquela ramificação específica já resolveu resultados que a sua versão do primeiro plano ainda não consegue ver. Aquela sensação recorrente de que uma vida específica é possível para você, não como uma ambição vazia, mas como uma memória de algo que você ainda não viveu, mas que parece familiar, não é imaginação. É a sua consciência sendo sensível o suficiente para sentir o que é real em potencial antes que seja real em experiência. Você tem sentido a sobreposição por toda a sua vida.
Você apenas não tinha um nome para o que estava sentindo. Agora que você entende que isso é física, e não fantasia, a incerteza deixa de ser um problema e passa a ser informação. Antes dessa compreensão, a incerteza era apenas um vácuo desconfortável entre onde você está e onde precisa chegar. Agora, você pode ver a incerteza como o campo em estado de superposição pura. É o momento onde o seu papel como observador é mais potente, onde a sua qualidade de presença define para qual lado a realidade vai pender. Neste ponto, precisamos entender que você não é um passageiro passivo em uma linha do tempo única. Você é o observador cujo foco participa da cristalização do real. Na física, o colapso da função de onda ocorre quando a observação força o sistema a escolher um estado. Na escala da sua vida, isso significa que a qualidade da sua atenção é a ferramenta de engenharia mais poderosa que você possui. A manifestação, quando despida de misticismos superficiais, é na verdade um exercício de coerência quântica. Se o campo contém todas as versões de você, o você próspero, o você resiliente, o você que desistiu e o você que transcendeu, a pergunta não é como criar uma dessas realidades do nada. Elas já existem como equações resolvidas no campo de potencial. A questão real é, como você se torna o observador que está alinhado o suficiente com aquela versão para que a fronteira entre o possível e o vivido se torne permeável? A maioria das pessoas tenta mudar sua realidade através do esforço bruto, da força de vontade que empurra contra a matéria. Mas, na mecânica do campo, o esforço excessivo muitas vezes sinaliza uma frequência de falta. Quando você se esforça desesperadamente para que algo aconteça, você está emitindo a observação de que aquilo asterisco não está lá asterisco. O campo, sendo um espelho matemático perfeito, responde sustentando a realidade da ausência. O segredo para colapsar a função de onda na direção desejada é o que chamamos de reconhecimento prévio. É a capacidade de sentir a sobreposição daquela realidade desejada antes que ela se materialize nos seus 5 sentidos. Quando você traz para o presente a assinatura emocional e a clareza mental de um evento que ainda está em superposição, você altera a probabilidade estatística de que essa ramificação se torne o seu primeiro plano. Você para de ser um estranho àquela realidade e passa a ser a consciência que a habita por dentro. Isso muda completamente a nossa relação com os obstáculos. Quando algo parece dar errado, geralmente é apenas o sistema nervoso reagindo à perda de uma ramificação que não servia mais ao seu propósito maior. Se você mantém a visão da sobreposição mais elevada, o colapso temporário de um caminho menor não é um fracasso. É a poda necessária para que a energia do campo se concentre no tronco principal da sua evolução. A incerteza, portanto, é o seu estado mais fértil. É o momento em que o concreto ainda não endureceu. Se você consegue permanecer consciente e sereno no meio do caos, você está mantendo o campo aberto. Você está permitindo que as múltiplas realidades continuem se sobrepondo até que a mais alinhada tenha força suficiente para se tornar a sua experiência dominante. O observador que não se apressa em rotular o momento como ruim ou perdido é aquele que detém as chaves da plasticidade da realidade. Você não está tentando forçar o universo a lhe dar algo. Você está se tornando o tipo de observador que é compatível com o que já é real no nível do potencial. É uma mudança de fazer para ser. É entender que o seu diálogo com o campo é constante, silencioso e mediado por cada pensamento que você sustenta por tempo suficiente para que ele deixe uma marca na teia quântica. Se aceitarmos que a realidade não é uma linha única, precisamos também aceitar que o tempo, como percebemos, é uma construção do nosso filtro biológico. Na física quântica, o entrelaçamento não conhece distância e, em muitos modelos matemáticos, ele também não conhece o antes ou o depois. Isso significa que você não está apenas sendo empurrado pelo seu passado, você está sendo puxado por uma versão futura de si mesmo que já colapsou em uma realidade específica. Imagine a sua vida não como um caminho que você percorre, mas como um mapa inteiro que já existe, onde algumas áreas estão iluminadas e outras estão na penumbra. O que chamamos de intuição ou pressentimento é, na verdade, um entrelaçamento biográfico. É o sinal de rádio vindo de uma ramificação futura da sua vida que já atingiu um estado de alta coerência. Quando você sente um entusiasmo súbito e irracional por uma ideia nova, ou uma paz profunda diante de uma decisão arriscada, você está captando o eco de uma versão sua que já está vivendo aquele resultado. Essa comunicação entre realidades sobrepostas explica por que certas mudanças em nossa vida parecem destinadas. Não é um destino escrito por uma força externa, mas uma atração gravitacional exercida pelo seu eu futuro mais potente.
Da mesma forma, os traumas ou arrependimentos do passado não são apenas memórias estáticas. Eles são ramificações de baixa frequência que ainda estão tentando interferir na sua realidade atual. Quando você cura um padrão interno hoje, você não está mudando apenas o seu agora. Você está enviando uma onda de coerência de volta para todas as versões de você que ainda estão presas naquele colapso de onda negativo. Neste nível de entendimento, a lembrança do futuro torna-se uma ferramenta prática. Em vez de visualizar o que você quer como algo que talvez aconteça, você pratica a sensibilidade para detectar qual das realidades futuras já possui a assinatura de maior vitalidade. Você aprende a ler o campo para identificar onde a resistência é menor e onde o brilho da consciência é maior. O erro mais comum é acreditar que estamos sozinhos tentando construir um futuro do zero. A verdade é que o campo já resolveu o seu sucesso, a sua saúde e a sua expansão em inúmeras ramificações. O seu trabalho não é criar essas coisas com o esforço da mente lógica, mas sim sintonizar o seu sistema nervoso para que ele pare de filtrar essas possibilidades como impossíveis. Quando você se alinha com uma dessas realidades futuras através da meditação, da visualização ou simplesmente da mudança de estado interno, você está criando um ponte de Einstein-Rosen consciente, um buraco de minhoca informacional entre quem você é agora e quem você já é no campo de potencial. Você começa a agir, falar e decidir não com base no que aconteceu ontem, mas com base na clareza do que já está acontecendo na realidade sobreposta que você escolheu habitar. Isso desmistifica o conceito de salto quântico. Um salto quântico na vida humana não é um deslocamento físico, é uma mudança abrupta na probabilidade. É o momento em que você para de alimentar a ramificação da escassez ou da dúvida e transfere toda a sua massa de observação para a ramificação da realização. A transição pode parecer súbita para o mundo exterior, mas para o observador consciente, foi apenas o momento em que a sobreposição finalmente resolveu a favor da nova imagem. Se o tempo não é uma linha, mas uma sobreposição de estados, então a distância entre onde você está e onde deseja chegar não é uma medida de dias ou meses, mas uma medida de coerência vibracional. Na física clássica, para ir do ponto A ao ponto B, você precisa percorrer o espaço e consumir tempo. Na física do campo, o ponto A e o ponto B já coexistem no mesmo agora. O que os separa é apenas a frequência da observação. A aceleração da realidade acontece quando você para de projetar o seu desejo para um futuro distante. Toda vez que você diz eu serei ou eu terei, você está matematicamente reafirmando ao campo que aquela realidade está separada de você por uma barreira de tempo. Isso mantém a função de onda em um estado de eterna espera. Para colapsar o tempo, você precisa dominar a geometria do agora. Imagine que cada possibilidade da sua vida é uma esfera de luz flutuando no espaço. Para habitar uma esfera diferente, você não precisa correr em direção a ela, você precisa mudar o centro da sua gravidade consciente. Quando você altera sua percepção interna para o estado de já é, você está encurtando a distância quântica. Você está trazendo a ramificação desejada para o centro do seu campo de visão. O universo não processa o tempo, ele processa a intensidade do foco. Isso nos leva ao conceito de tunelamento quântico aplicado à vida humana. Na física, o tunelamento ocorre quando uma partícula atravessa uma barreira que, pelas leis clássicas, seria impossível de ultrapassar. Na sua vida, isso se traduz como aqueles saltos de progresso que não seguem uma lógica linear. É o negócio que floresce do nada, a cura que desafia o prognóstico, o encontro que muda tudo em um dia. Esses eventos ocorrem porque o observador parou de bater contra a parede da lógica e simplesmente permitiu que sua consciência sintonizasse a realidade que já existe do outro lado da barreira. A resistência física, o que chamamos de atraso na manifestação, é geralmente o resultado de uma consciência dividida. Uma parte de você observa a nova realidade, mas a maior parte ainda observa as evidências dos sentidos físicos, que mostram o velho mundo. Essa flutuação impede que a nova realidade se estabilize. A densidade da matéria exige uma observação constante e inabalável para que a nova forma se precipite. Para acelerar esse processo, você deve aprender a ignorar o que os olhos veem em favor do que o campo está mostrando. Não se trata de negação, mas de prioridade informacional. Você reconhece o que está presente, mas mantém sua lealdade à sobreposição que deseja colapsar. Quando a sua imagem interna se torna mais sólida, mais frequente e mais real do que a imagem externa, a matéria não tem escolha a não ser se reorganizar para corresponder ao novo padrão de observação. O agora é o único ponto onde você pode interagir com o campo.
Não existe poder no passado e não existe poder no futuro. Todo o seu potencial de colapsar uma nova realidade está concentrado na qualidade da sua consciência neste exato microsegundo. Se você conseguir sustentar a frequência da sua versão mais elevada agora, sem vacilar diante das sombras do que está deixando para trás, você verá que o tempo começa a se dobrar para atender às suas ordens. Tudo o que exploramos até aqui, a física da superposição, o filtro do sistema nervoso, o entrelaçamento com o futuro e a geometria do agora, converge para um único ponto de poder: a sua identidade atual. Você não é um eu sólido, isolado e imutável. Você é um padrão de interferência dentro de um campo onde múltiplas realidades colidem e se misturam continuamente. A sensação de que algo mais é possível, de que existe uma versão da sua vida mais vibrante, mais alinhada e plenamente capaz, não é um devaneio infantil. É o campo do que você pode se tornar exercendo pressão sobre o campo do que você é agora. Chegamos ao momento em que este conhecimento deixa de ser uma curiosidade intelectual e se torna uma ferramenta de navegação. A grande transição não acontece quando você aprende sobre física quântica, mas quando você começa a habitar o mundo como se essas leis fossem tão reais quanto a gravidade. Viver na convergência significa reconhecer que cada pensamento é um voto para uma realidade específica. Significa entender que o seu eu não é um substantivo, mas um verbo, um processo contínuo de colapso de onda. Neste exato momento, você é o ponto de encontro de inúmeras linhas do tempo. Algumas dessas linhas carregam o peso do passado, as limitações da hereditariedade e os medos do inconsciente coletivo. Outras linhas, no entanto, são puras, carregadas de potencial e prontas para serem estabilizadas pela sua observação. A pergunta que você deve levar para cada threshold, para cada incerteza da sua rotina, não é mais o que eu devo fazer, mas sim o que o campo já está me mostrando que eu ainda não limpei a minha visão para enxergar. Esta mudança de perspectiva altera a natureza do desejo. O desejo deixa de ser uma busca por algo que está lá fora e passa a ser um reconhecimento do que já está aqui dentro, em estado de potencial. Você para de tentar fabricar o sucesso e começa a permitir que a versão de você que já é bem-sucedida informe as suas ações presentes. A barreira entre o eu sou e o eu serei torna-se permeável. Você se torna um observador transparente, alguém que não impõe uma vontade egóica ao campo, mas que se alinha com a inteligência intrínseca da realidade para trazer o melhor resultado possível à tona. Lembre-se, os outros caminhos que você não tomou não desapareceram. Eles evoluíram. Eles fazem parte da mesma tapeçaria quântica que você habita. E o fato de você estar sentindo chamado para uma mudança agora é a prova de que a comunicação entre essas realidades está ativa. A sobreposição está funcionando. O seu eu futuro está estendendo a mão através do campo, pedindo que você tenha coragem de soltar a identidade antiga para que a nova possa se estabilizar. Não se edite. Não tente suavizar a magnitude dessa descoberta para caber no senso comum. A realidade é vasta, profunda e incrivelmente responsiva à sua presença. Você tem estado em contato com mais de uma realidade a sua vida inteira, nos sonhos que pareciam memórias, nos encontros que pareciam planejados por uma mão invisível, na intuição que salvou você de um desastre. Isso sempre foi a física agindo sob o disfarce do mistério. Agora que você possui o nome para o fenômeno torna-se trabalhável. Você é o ponto onde o infinito encontra o finito, onde o potencial se torna carne, onde a matemática se torna milagre. O que você fará com essa consciência a partir de hoje é a pergunta mais fascinante que o universo pode fazer a si mesmo através de você. Este é o momento da nossa convergência final. Se este mergulho na estrutura da realidade mexeu com uma única fibra do seu ser, se você sentiu o peso das outras versões de você pressionando o seu agora, faça algo, não por mim, mas pela autoridade da sua própria consciência. Deixe esta frase nos comentários: eu sou minha melhor versão. Escreva para ancorar no mundo físico que você não aceita mais a ilusão de uma vida limitada. Declare ao campo que você parou de negociar o seu potencial infinito por uma segurança rasa e que não vai mais silenciar a sua versão mais elevada para manter o conforto de uma realidade que já não te serve. E é aqui que a sua jornada atravessa a fronteira deste vídeo. O que você acessou hoje não é uma técnica passageira, é o código para uma arquitetura inteiramente nova de ser. Se você sente que está pronto para deixar de ser um espectador e se tornar o engenheiro da sua própria função de onda, eu preparei o mapa definitivo para essa transição. O meu e-book, O Criador Oculto, foi desenhado para quem cansou de bater contra a matéria e decidiu dominar o espírito do campo.
Ele é o seu guia prático para encarnar a sua versão mais potente com clareza e precisão matemática. O link para assumir o controle da sua realidade está agora no comentário fixado abaixo. Se você busca conteúdos onde a física se torna a sua arma de libertação, inscreva-se. Não por mim, mas pela clareza da sua jornada. Cada transmissão aqui será um colapso de onda contra as grades invisíveis que tentam te rotular. Ative o sino, pois aqui não entregamos motivação vazia, entregamos a mecânica da verdade. Pode desligar este vídeo agora, mas mantenha acesa a percepção que acaba de despertar. Caminhe com a certeza de que o chão que você pisa é puro potencial e decida, finalmente, colapsar a sua melhor versão. Até a próxima ramificação.